Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui começando mais uma live aqui do nosso evento. Seja bem-vindo, bem-vinda. Olha só, gente, hoje um bate-papo delicioso aqui. Nós vamos falar Saúde Mental em Foco, nosso evento online aqui acontecendo até o dia 10 aqui com vários entrevistados, né, com vários especialistas, onde a gente vai falar aqui sobre a importância da saúde mental, tá bom? Então seja bem-vindo, bem-vinda. Muito feliz de estar aqui conectado com vocês, com você que vai chegar, você que está chegando, vai participando aqui com a gente. Deixa eu compartilhar a live aqui para chamar o pessoal para participar aqui junto com a gente desse encontro delicioso aqui, hein? Vamos lá, gente, olha só. Vou começar aqui a nossa live. Dessa vez eu vou trazer minha convidada aqui pra gente bater um papo muito interessante. Falar com a Gabi Cocato aqui. E a gente vai falar aqui sobre depressão aqui, sobre o processo que as pessoas tanto enfrentam e que nós enfrentamos aqui juntas, né? De alguma forma aí a gente passou e vai ser um bate-papo bem bacana aqui. Espero que você possa interagir e estar junto com a gente aqui, tá bom? Então, deixa eu chamar a Gabi aqui, já convidar ela, que aí a gente já começa esse bate-papo para estar junto aqui. A gente se falar, né? Oi, Clarinha, bom dia, Tâmara, bom dia, pessoal que está chegando aí, seja bem-vinda aqui. Olá, Gabi, tá me ouvindo? estou te ouvindo, ainda não estou vendo, né? A sua imagem não aparece para mim também aqui, não. Bom dia, Anatório, tá chegando aí, o pessoal, grande amigo aí. Seja bem-vindo, bem-vinda. Ai, Agora, ainda não estou te vendo. Bom eu tô te vendo, agora dia. sua imagem tá aparecendo aqui para mim. Tá, a minha sua não está aparecendo para mim. Agora você tá aparecendo aqui, deve estar processando aí, né? Fazendo. Ainda tá de bom dia, né, Márcia? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por você estar aqui comigo, né? Por ter aceitado esse desafio aqui de falar aí do nosso evento, né? No nosso evento Saúde Mental em Foco. Esse evento que tem como objetivo aí promover diálogos e reflexões e discussões sobre a questão da saúde mental, um tema tão importante, né, na atualidade aí. E claro que a nossa ideia não é a gente falar só no mês de setembro, né? A nossa ideia é que esse movimento ele aconteça ao longo do ano aí, com diversas ações, com diversas questões, e que a gente realmente contribua, né, para que a gente possa refletir mais, cada vez mais, sobre a questão da saúde mental, né? Mas antes de entrar aqui no tema específico, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Dizer que eu estou muito feliz de realizar esse bate-papo com você. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas aí, para as pessoas conhecerem um pouquinho a Gabi. Quem é a Gabi, o que ela faz da vida. Conta pra gente aí. Ao primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia, Márcia. Muito obrigada. Eu que agradeço muito pelo convite, de estar participando aqui com você. Como você disse, é uma semana muito especial, da gente poder falar um pouco, né, sobre a saúde mental, sobre os processos que nós acabamos passando e muitas pessoas passam. Eu sou nutricionista, não atuo mais na área no momento, sou mãe de dois meninos e a gente vive essa vida doida que todo mundo está correndo aí e sempre tentando manter o foco na saúde mental. Eu também faço terapias integrativas, então sempre tentando por esse lado da gente conseguir ajustar, né, a vida corrida com a saúde mental, com a saúde em geral. Então, estou feliz, muito feliz da gente poder bater esse papo hoje e passar um pouquinho desse processo para o pessoal. Tem uma a questão da
das terapias integrativas, né, o Gabi, é muito interessante porque poucas pessoas conhecem, né? Na verdade, quando a gente fala do processo do processo terapêutico, ele é ainda um grande desafio dentro da sociedade, na própria questão de aceitação e de compreensão do que é, né? E qual a importância de um tratamento terapêutico, né? Como que as terapias integrativas chegam na sua vida, né? Em que momento que você se depara com a oportunidade de conhecer, né, e de até atuar, porque inclusive eu já fiz, né, um processo com você aí, com barra de axis aí, a gente fez um processo, um período. Conta para mim um pouquinho como que isso chega até você e como que isso, de alguma forma, né, pode contribuir na vida das pessoas. Então, eu passei por um processo, na verdade eu já tive dois processos de depressão, né? O primeiro já tem uns 17 anos, foi algo mais leve, vamos dizer assim, que eu consegui sair desse processo apenas com florais, então aí já foi o meu primeiro contato com algumas terapias dessa parte de integrativa. E há 8 anos eu passei por um processo mais complexo de depressão, onde eu acabei tendo que passar na fase das medicações, toda aquela parte complexa, porque eu tive TAG, na verdade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e acaba, por excesso de ansiedade, a gente acaba entrando na depressão. E, e assim, eu coloquei para mim que eu seria o prazo que o médico me determinou para que eu. Porque assim, eu não queria viver à base de remédio, né? Eu tinha isso para mim. Então, assim, o médico falou para mim que se você tem esse problema com ansiedade, você vai ter que fazer tratamentos e tal, mas assim, não necessariamente no seu caso, no meu caso específico, a tratamento medicamentoso. Mas você vai ter que aprender a conviver com isso. Então, assim, não foi um processo fácil. Então, eu fui, óbvio, para terapia, vamos fazer terapia, mas não estava sendo o suficiente para mim. Então, eu comecei com as terapias, assim, o começo foi meditação, isso ajuda muito. E aí, depois, eu conheci as barras de ar. E foi um período que eu estava, assim, já sem a meditação, né? Foi essa transição de tirar a medicação e ficar totalmente sem nada. Então, assim, ainda tinha as crises de ansiedade. Eu tive, no período anterior, eu tive muita crise de pânico, de parar em hospital e tudo. Então, assim, eu precisava de alguma amiga minha me apresentou da Arte. E eu fiz, e assim, para mim aquilo foi a chavinha, sabe? Foi a mudança mesmo, total. Então, eu gostei tanto, eu senti uma diferença tão grande em mim, que, assim, meu desejo foi estudar isso, fazer o curso, para que eu pudesse passar para outras pessoas também. Então, a mudança de energia, a mudança de pensamentos, e tudo que isso me proporcionou foi o que deu start para que eu começasse com as terapias integrativas. Então, daí para frente, eu fiz aromaterapia, também estudei um pouco de florais, fiz massagem, curso de massagem com pedras quentes e óleos essenciais. Então, assim, as terapias integrativas, obviamente, não são o completo, né? Vamos dizer assim, não é um tratamento que você vai fazer só com ele e vai ficar ok. A gente sabe que no processo de depressão, de outros transtornos que as pessoas podem desenvolver, a gente sabe que a gente precisa de um apoio médico, muitas vezes de um apoio medicamentoso. Ainda se tem um preconceito muito grande com essa questão medicamentosa, mas, assim, muitas vezes, como eu tinha 1 ano e meio de remédio, foram duas medicações que eu precisei tomar. Então, assim, eu tinha noção, eu tinha consciência de que aquilo era necessário naquele momento, mas que eu não precisaria, no meu caso, conviver para o resto da vida com as medicações. Então, eu fui atrás de algo alternativo, né, que pudesse complementar aquilo depois quando eu parei com as medicações. Então, assim, a gente sabe, nós somos energia pura. E essas terapias, tanto acupuntura, massagem, as barras de axis, que para mim são fantásticas.
todas elas mexem com a nossa energia. E quando a gente está nesse processo de depressão, de ansiedade, de pânico, são processos complexos, o pânico mesmo. Até outro dia eu estava vendo uma live de uma psiquiatra e ela dizendo que assim, a dor, o sentimento, a sensação que uma crise de pânico causa é a pior dor que a pessoa pode sentir. De fato, você tem a sensação real de que você vai morrer. Então, assim, são coisas que, quando você começa a trabalhar a sua energia num todo, né, as barras de autoconhecimento, ela vai desbloqueando coisas que a gente traz, traumas e tudo. E quando a gente começa a trabalhar essa parte energética da gente, a parte mental, que é muito importante, então a gente consegue ir controlando onde a gente consegue, sabe? A gente não tem, não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite. Então, é um processo que a gente vai seguindo e é uma continuidade. O organismo, a sua energia, toda a sua parte mental vai mudando. Então, as estruturas, no geral, energéticas vão mudando. E é onde a gente consegue isso. Então, assim, foi isso que, essa mudança em mim, que me fez seguir esse caminho da terapia integrativa. Na verdade, né, Gabi, quando a gente pensa em todo esse processo aí que você está contando, né, eu fico pensando assim que a doença, né, a depressão, como eu e como você, nós já passamos por isso, eu acho que ela faz a gente conhecer uma nova pessoa, né? Então, eu acho que, né, dentro dos exemplos aí que você traz, né, dos benefícios das terapias integrativas, eu acho que isso contribui muito para que a gente possa ir nessa busca desse autoconhecimento, mas principalmente do alinhamento das nossas emoções, da nossa energia, né? De como a gente pode ali se estabilizar diante de um quadro tão agravante como a depressão. Sim, Porque a gente, né, é muito sério a questão da saúde, né, da depressão, a gente precisa trazer isso, embora ainda na sociedade a gente veja ainda muitos conceitos e preconceitos errôneos sobre isso, né, mas é muito importante que essas terapias, porque o processo terapêutico convencional ele é maravilhoso e nos ajuda muito, né, mas essas outras formas de terapias também, elas contribuem demais para nossa estabilidade emocional, né? Para que a gente consiga regular esse processo da doença, né? Isso é muito importante para a gente ter essa consciência, né? A gente descobrir, porque as pessoas, ontem eu participei de uma entrevista na rádio e foi muito interessante, porque o radialista perguntou assim, o que é a depressão? E aí eu respondi. Aí ele perguntou assim, e como que cura isso? Como se a gente tivesse uma receita mágica para isso, né? Então, assim, como que cura a depressão, né? Na verdade, gente, assim, a cura, ela pode existir para cada um. Mas o caminho que vai te curar, que vai te levar a esse processo, é você que vai ter que descobrir. Porque, às cada um vezes, tem o seu, né? o que eu fiz para mim, ou o que a Gabi fez para ela, por exemplo, a Gabi fez coisas diferentes que eu fiz. Então a gente precisa olhar isso com bastante carinho e atenção para a gente se conhecer e entender. Cara, isso funciona para mim. Por isso que não tem certo ou errado, ou ruim ou bom, né? Eu acho que tem aquilo que é funcional para você, né, Gabi? Eu acho que assim, o mais importante de tudo, que é o que eu sempre falo, é o olhar para dentro, Márcia. Porque assim, essas questões, a depressão, a ansiedade, todos esses processos que a gente acaba passando, que nós acabamos passando, na verdade são coisas que estão dentro da gente e que a gente nunca parou para olhar, sabe? A gente nunca parou para enxergar. A gente vai só cobrindo, vai cobrindo. Eu, no meu caso, assim, nessa segunda vez, eu fui entrando em ansiedade, e a ansiedade foi piorando, piorando, e eu sempre pensava, não, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, vamos seguindo. E esse é o grande problema das pessoas, sabe? A gente vai se desestabilizando, porque assim, a gente não acorda, a gente não tá bem hoje e amanhã acorda com depressão. Então, assim, é um processo, só que a gente não para para olhar para dentro. Então, esse processo de olhar para dentro, de enxergar,
de saber o foco, de onde está isso, sabe? Porque assim, depois quando você começa a se estabilizar e você se permite olhar para dentro e enxergar o que está dentro de você, parece que abre uma lente enorme, assim, sabe? É um caminho enorme que você vai vendo, você vai conseguindo direcionar. Nossa, aqui está errado, aqui não está legal. Então, eu acho que assim, as terapias integrativas, no modo geral, assim como uma terapia também, com psicólogo, e tudo, mas assim, as terapias integrativas, elas vêm de fato para dar essa estabilidade para a gente, para que a gente, energeticamente falando também, para que a gente consiga se permitir, eu acho que a palavra é essa, se permitir sentir e se permitir olhar para dentro. Então, assim, algo que eu ouvi bastante, inclusive na época, eu ouvi que acho que foi o Padre Marcelo, se eu não me engano, que estava passando por esse processo também. Ele falou algo que para mim fez muito sentido e eu ouvi isso no todo. É da gente entender o pra quê. Porque quando a gente está ruim, a gente pergunta por quê? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Então que eu a estou gente passando por isso, né? isso, é a gente sair desse lugar de vítima, porque a gente mesmo se coloca, né, que é o porquê. Então, assim, a gente fica, né, se vitimizando, por que que eu estou passando por isso? Por que que tem que ser comigo? E, na verdade, a gente tem que pensar o pra quê. Porque, assim, eu falo, é muito ruim passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém. Mas, assim, ontem até eu vi um videozinho da Lucilena Galvão falando sobre isso, sobre esse pra quê. E quando a gente se permite esse pra quê, e a gente tem que entender o pra que isso, que, assim, essas questões que nos derrubam, na verdade, elas vêm para que a gente aprenda a cair, eu acho que elas são fundamentais para fazer a gente entender como se levantar. Então, assim, é essa questão de eu cair, ok. Só que agora eu vou aprender a me levantar. Então, assim, quando você entra nesse pra quê, você consegue entender que tem coisas que você precisa curar dentro de você precisa enxergar que não precisa curar, e depois você vai conseguir se levantar. Você vai aprender a se reerguer. E aí a gente entra na questão das terapias, de tudo, das coisas que vão te ajudar a se reerguer. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu era antes. A gente está em constante crescimento, né, Márcia? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar pelo lado do pra quê. Então, assim, hoje eu sei que tinha muitas coisas dentro de mim que precisavam ser resolvidas, e eu venho resolvendo todas. Assim, a vida não para de acontecer. Então, É você isso. resolve algumas coisas hoje, amanhã você já tem outras. Então, assim, é a questão da gente conseguir olhar para o que está dentro da gente. Então, assim, todas as noites, antes de eu dormir, eu faço as minhas orações. Eu acho que fé também é algo muito importante. Eu não estou falando em questão de fé e religião. Porque assim, a gente acaba entrando num debate assim. Eu acho que a fé é questão de espiritualidade, que é diferente. Então, assim, eu todas as noites paro, me conecto ali, e aí eu paro para ver o que aconteceu no dia e o que eu vou precisar fazer de mudanças a partir daquele momento sobre aquilo. Então, eu acho que a gente, entrando nesse processo de autoconhecimento, não que a gente vá se curar do dia para a noite, mas eu acho que a gente deixa de entrar nessa profundidade com tanta depressão, com tanta ansiedade, a gente leva. E tem, né, Gabi, você traz esse processo aí que é muito interessante, né? Essa reflexão que você traz é que a gente precisa ter a paciência com a gente, né? Uhum. Muitas vezes a gente está no processo de dor, pelo menos eu, quando eu passei pela minha experiência, né? E eu queria que aquilo, eu achava que aquilo, né, em algum momento, né, que eu estava sempre na busca de que apareceria um salvador da pátria para poder ali tirar de mim aquele processo de dor, né, que eu estava sentindo ali. Na verdade, né, o salvador é você mesmo, né, Uhum. no sentido de
entender que essa força está dentro de você para que isso aconteça, mas precisa ter paciência nesse processo, né? No seu olhar, quais são, né, os grandes desafios, assim, da sua experiência, que você acredita que uma pessoa que está com questões de saúde mental, não só de depressão, que a gente tem outros problemas, né? Quais são os desafios que ela passa, assim, durante a vivência dessa doença? Eu acho que assim, um dos maiores desafios é essa questão, porque assim, quando a gente está nesse processo, como você disse, a gente quer que alguém venha e te dê a solução mágica. O pozinho mágico para você falar, nossa, acabou, porque é uma dor imensa. Eu acho que assim, essa é uma das questões. Uma outra questão é a questão de você saber pedir ajuda. Eu acho que é algo muito importante. Por quê? Porque a gente sempre, pelo menos eu olhava e fazia assim, essa pessoa não sente o que eu estou sentindo e ela não vai querer me ajudar. E aí tem a outra questão dessa questão da ajuda também, que é as pessoas não estão preparadas para ajudar pessoas que estão passando por isso. Então, às vezes elas querem ajudar, mas a gente ouve muita coisa que ao invés de melhorar, piora. Que são as questões que eu ouvi muito, que é isso é falta de fé, que é você precisa ocupar a sua cabeça. São aquelas pessoas que falam, não, levanta daí, vamos sair. Ou então, nossa, olha tudo que você tem. Tem pessoas passando por coisas piores. Então, assim, são coisas que a gente escuta e acabam piorando o nosso processo ao invés de ajudar. Então, é essa questão também das pessoas que nunca passaram por isso, não têm essa sensibilidade, vamos dizer assim, porque elas nunca sentiram. Elas tentam fazer o melhor que elas podem para nos ajudar, mas acabam piorando muitas vezes a situação. E eu acho que, assim, para mim foi um processo, e eu acho que é muito complexo, porque assim, eu já tive pessoas próximas de mim também que passaram, que estão passando por isso. E só que assim, hoje é óbvio que assim, a gente tem que dar o tempo da pessoa. Porque não adianta querer chegar para você, por exemplo, você está passando por isso e falar, não, vamos lá, você vai levantar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque assim, é o tempo da pessoa. É a mesma coisa que com as barras de arte, por exemplo. Eu já tive pessoas que chegaram e me falaram, olha, você atende meu filho? Porque ele está assim, 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 eu falei, ok. Mas se você está consciente que ele vai fazer isso, ele quer fazer isso. Não, ele não sabe, eu vou trazer e você faz. Não, eu não vou fazer, porque assim, tem que ser algo da pessoa, é no momento da pessoa. Eu acho que a gente passa por esse processo, cada um vai ter o seu tempo. Então, assim, Sim, o meu tempo é diferente, o seu tempo é outro, e todo mundo, cada um vai ter o seu tempo. Então, eu acho que essa também é uma das dificuldades que eu enfrentei, que as pessoas quiseram ajudar nessa questão de, não, vamos lá, eu vou fazer por você. Não, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te levar, eu vou fazer. E a gente não está preparado, tanto física quanto mentalmente, para enfrentar o que as pessoas acham que a gente deve enfrentar. Então a gente escuta muitas coisas, né, Márcia, que não são, não nos ajudam. E ainda, e mesmo as que tem, são e tem uma coisa que você traz nisso, né, ô Gabi, que ao ouvirmos isso traz pra gente uma sensação de culpa, né? E muitas vezes uhum, a gente entra num processo de autopunição porque a gente fala, nossa, como eu estou sendo ingrata com a vida, né? Nossa, como eu sou fraca, né? Como que eu posso estar passando por isso, né? Então a gente entra no próprio martírio por estar doente. Então, quer dizer, isso, você já está no processo doentio, né? No processo da doença ali, que é a questão da saúde mental. E aí você ouve essas coisas e, gente, às vezes as pessoas elas não fazem por mal, né? A gente não está dizendo aqui que as pessoas façam isso por mal, né? Na verdade, as pessoas fazem dentro do conhecimento que elas têm, como uma forma de nos ajudar, né? De trazer, né? Então, esses questionamentos, nossa, mas por que você tá... Você com depressão? Como assim você? Não, você não. e Como é se uma a gente questão, fosse um Highlander da vida que... isso, e assim, é um negócio muito doido, assim, porque assim,
eu falo, a gente vai, quando a gente está passando por isso, a gente não pega e fica assim, nossa, eu estou depressiva. Não, pelo contrário. As pessoas que passam por depressão, por crises de ansiedade, elas vão se mantendo até o limite. A hora que elas explodem, vamos dizer assim, que elas caem, é porque assim, elas foram no limite do limite. Então, assim, muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas você, que é isso aí? Não, mas você está sempre sorrindo, mas você está sempre feliz. A gente vê você com os meninos, né, que são meus filhos, a gente vê, você está brincando, mas ninguém sabe o que a gente carrega por dentro. Então, assim, eu acho que, no geral, tanto as pessoas com depressão, sem depressão, eu acho que, no geral, as pessoas, a gente tem que ter um olhar diferente para as outras pessoas, porque a gente nunca sabe o que elas estão carregando dentro delas, né? E aí, assim, se você, de repente, falar algo para uma pessoa e ela já está num processo depressivo por dentro dela, sem canalizar isso, a gente pode piorar a situação. Então, assim, essa questão, né, da gente ter essa coisa de respeitar o processo da pessoa, e seja ela com depressão ou não, mas sempre respeitar. Então, assim, se a pessoa fica não, ou se a pessoa, você está vendo que você está falando, a pessoa não está no movimento para fazer o que você deseja, que você acha que vai ser melhor para ela, então, assim, não insista, sabe? E cuidado, assim, sempre cuidado com o que você vai falar. Porque essa questão que muitas pessoas olhavam para mim na época, quando eu estava mais novinha, e falavam assim, nossa, mas você tem que olhar, você tem 2 filhos lindos, você tem que ficar bem por ele. E não, a gente tem que ficar bem por nós. Porque assim, se eu não estiver bem por mim, eu não vou conseguir ser boa para ninguém. Então, eu não vou conseguir estar bem para ninguém. Eu acho que essa é uma questão muito grande, sabe? De estar bem com mim. Então, hoje, e até eu ouvi uma vez também uma psiquiatra falar, é praticar o auto-egoísmo. E não é um auto-egoísmo no sentido pejorativo, sabe? É um auto-egoísmo do bem. Por quê? Se eu não estiver bem, Márcia, eu não vou conseguir te ajudar. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, a gente tem que sempre se priorizar para depois a gente poder cuidar do outro também. Eu acho que é algo muito real da gente pensar, sabe? Porque a gente, às vezes, se coloca à disposição de todo mundo, à disposição de todos, para ajudar a levantar, mas a gente por dentro está precisando também de uma mão. E Então, a gente tem que entender, né, Gabi, assim, como a sociedade, né, as pessoas que estão à nossa volta, seja no meu caso, no seu caso, ou de outras pessoas, né, de que forma que elas podem nos ajudar, né? Porque a gente fica pensando aqui, né? Eu acho que essas lives aqui, a gente está fazendo aqui a questão do foco na saúde mental, mas é óbvio que a gente precisa olhar não só quem está com saúde, com a questão dos problemas de saúde mental, né? Porque quando alguém da família adoece, né, gente, a gente sabe, a família adoece, né? Olha, se, por exemplo, alguém da minha família que eu amo muito, ela adoece, nossa, eu fico super mal, assim, né? No sentido de querer ajudar, de querer contribuir, né? De querer fazer o melhor. E isso é natural nosso, né? A gente quer cuidar, né, das pessoas que estão ali e tudo. Como essas pessoas nos ajudar, né? Porque precisa ter um olhar ali de fora, no sentido de frases como essa, né, não trazem nenhum efeito positivo, né, que nós já falamos aqui, mas como de repente tem um olhar que, tá, eu quero ajudar a Márcia, eu quero ajudar a Gabi, eu quero ajudar a Rafaela, o Pedro, né? Como que eu posso fazer isso, né? O que que você acredita, né? Sei lá, hoje, a gente tendo passado pela experiência, né? O que que você diria para as pessoas que não estão doentes, mas querem nos ajudar? Quais os caminhos que seria melhor para poder contribuir para a nossa melhora, para a nossa cura, né? eu acho que assim, o fundamental, Marcos, que eu hoje enxergo, é você perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar. Você precisa
certeza, sim, porque assim, muitas vezes a gente está isolado. Por mais que as pessoas queiram ficar perto, a gente precisa de um momento isolado. Então, acho que a questão é da pessoa não chegar te dando soluções. Tipo, ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E essas frases que a gente acabou de falar. Eu acho que é a questão da pessoa chegar e falar assim, eu estou aqui. Mesmo que seja só para você ficar sentada, quieta, de mãos dadas assim, eu estou aqui. Eu acho que o mais importante é a pessoa saber e sentir que você não está sozinho. Que você está ali, tem outras pessoas com você do seu lado. Então, assim, para mim isso fazia muito sentido. Às vezes, eu só queria estar de mãos dadas comigo. E eu não queria que a pessoa falasse nada, eu só precisava sentir que tinha alguém do meu lado que estava ali. Então, eu acho que assim, uma rede de apoio é muito importante. Tá? Então, assim, a minha rede de apoio aqui foram os meus pais, foram os meus filhos, foi o meu marido. Então, assim, alguns amigos que me estiveram aqui perto. Então, essa era a minha rede de apoio. Então, assim, os meus familiares em geral. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter esse olhar, esse cuidado, vamos dizer assim, porque ela não sabe, ela nunca passou, nunca sentiu. Então, esse cuidado de chegar e perguntar: eu estou aqui, você precisa de alguma coisa? Você precisa de quê? De um abraço? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou passando isso com um amigo meu, né? Então, assim, hoje mesmo, eu estava falando com ele agora há pouco, e eu falei, você está bem? Então, tá tudo bem. Aí ele responde. Eu falei para ele, saiba que eu estou aqui para o que você precisar. Mesmo que for só para um abraço, eu estou aqui. Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem em não chegar com soluções prontas. Então, assim, a partir do momento que a pessoa se abrir com você e ela começar a demonstrar um interesse em fazer algo, em de fato sair daquilo, porque assim, não é um processo fácil, né? Então, assim, quando ela estiver de fato, por exemplo, como eu citei o caso das barras, né? Quando a pessoa chega e fala assim, não, eu vou trazer meu filho e você sai. Não, porque assim, é a pessoa que tem que decidir. Então, assim, converse com ele. Se ele se interessar, se for da vontade dele, tem, eu acho que é só essa questão desse passo, dessa sensibilidade, de você entender que, assim, por mais E que a tem gente queira ajudar, a gente tem que se limitar, vamos dizer assim, ao tempo do outro, o tempo do processo da pessoa que está passando por isso. E tem uma questão, né, Gabi, que você traz aí, que essa coisa tem muito a ver com o acolhimento, né? Eu acolho aquilo que o outro está sentindo de forma respeitosa. Uhum. Não a partir daquilo que eu acho, não a partir dos meus julgamentos, né? Não a partir das minhas ações, porque a gente tem muito, Gabi, assim, uma das grandes discussões quando a gente fala da saúde mental é muito ainda os julgamentos e os preconceitos, né? Que estão aí, por exemplo, às vezes a pessoa, a gente sabe que a depressão, ela, um dos principais sintomas ali que ela tira da gente é essa questão da mudança de humor, né? E aí a gente vai para outras questões, né? Um excesso de tristeza, falta de improdutividade no trabalho, insônia, né? A questão da alimentação, muda todo, né? Porque é uma questão emocional, psíquica, mas que ela corrobora também na nossa parte física, né? Porque é químico, se torna um processo químico no nosso corpo, né? Quais são, né, ou o que você acredita que ainda são os preconceitos existentes? Porque muitas vezes a gente ouve, por exemplo, uma pessoa que não consegue trabalhar, a pessoa fala assim, tá com preguiça, né? Ah, não quer fazer nada da vida, né? Ou a pessoa dorme demais, né? Tem 8 ou 80, ou ela dorme demais, ou ela tem questão de insônia, né? Como que você acredita que, enquanto sociedade, nós podemos mudar esse olhar, né? Porque a gente precisa estar atento, né? As pessoas, ontem eu participei da entrevista e a apresentadora, ela terminou o texto dizendo, né? Quem tem depressão trabalha, quem tem depressão compra roupa, quem tem depressão dá risada, quem tem depressão... E às vezes, quem está com depressão está do seu lado e você não está percebendo. Então, Sim. como a gente quebrar esses preconceitos ainda existentes dentro da sociedade? Porque
quando a gente pensa nisso, as pessoas acham que a gente está louca, né? Uhum. Porque assim, Márcia, é o negócio como você falou. Às vezes a pessoa está do seu lado e você não está percebendo. Ela não, a pessoa não dá sinal, entendeu? E eu falei, quando ela dá sinal, é porque ela já está no estágio limite já. Então eu acho que a questão da empatia, não só a Márcia, com quem a gente está vendo, né, nitidamente, que está declarado que está com depressão ou com algum processo mental, algum processo mental. Porque eu acho que assim, a gente tem que ter esse cuidado sempre, porque assim, muitas vezes a pessoa está ali do seu lado, está sorrindo, está tentando às vezes te ajudar ou ajudar outras pessoas, mas ela por dentro ela está completamente destruída. Então é a questão da empatia, né? Que foi o que eu falei da gente sempre tentar entender, porque a gente ouve muito, eu ouvi bastante. Ah, mas isso é porque você tem que ocupar a sua cabeça. Mas isso é porque você não está fazendo isso. Ah, mas você tinha que não sei o quê. Sabe? E, na verdade, as pessoas, elas não conseguem. Eu acho que por querer te ver bem, por não querer aceitar também, porque tem muito disso, das pessoas ao redor não aceitarem que você está assim. Que tem esse preconceito com as pessoas que têm algum problema de saúde mental. Então, eu acho que é a questão da empatia total mesmo, de você respeitar o processo do outro e saber tentar lidar com a situação da melhor forma possível, porque eu entendo que as pessoas, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe estava comigo o tempo todo ali, de mãos dadas o tempo todo, e eu sei o quanto isso devia estar doendo nela. Então, muitas vezes ela vinha e ela cansava, ela queria falar, e tentava brincar, me fazer sorrir, mas eu não estava naquele momento. Então, era minha mãe, óbvio, eu chegava e falava, mãe, eu só ficar quietinha. Sim, estava tudo bem. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. E não é por maldade, né? Não é porque a pessoa está ali querendo te fazer mal, pelo contrário. Então, é questão dela querer te fazer bem, mas ela não saber como. Eu acho que a questão maior, nossa, é as pessoas entenderem que a depressão, como você disse, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa faz tudo. Mas pode chegar um momento que ela chegou num limite que ela não consiga mais fazer isso. Eu, por exemplo, eu não dormia, eu passei dias sem dormir. Eu não dormia, eu não comia. Então, que muitas vezes, meu marido fazia comida, eu colocava na mesa, falava, vem sentar, vamos comer. Às vezes eu sentava com ele, e aí eu começava a chorar, porque eu não conseguia comer. E aí, assim, ele fazia da forma como ele acreditava que fosse melhor ali, para me trazer, ele tentar me trazer para junto dele, tentar me fazer sorrir. Mas o meu processo ali naquele momento era ficar quietinho. E eu falava, eu vou sair. E eu saí, eu fico quieta no meu canto e tudo bem. Então, assim, essa questão da gente saber perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo e a gente ter essa sensibilidade de entender. Se a pessoa não responde muito, não está tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que, esse preconceito precisa ir deixando de existir aos poucos, sabe? Porque são questões que a gente entra, como você disse, é um processo bioquímico. Então, assim, muitas vezes não vai depender da pessoa só, de ter uma boa vontade, de ter a fé, de ter esforço que as pessoas precisam ter. Não é uma questão que consegue resolver só saindo para casa. Não, A você gente, precisa fazer atividade física. Ok, mas você não vai ser suficiente. e a gente só sabe, né, Gabi, assim, no sentido de, por exemplo, né, o querer, ele é fundamental, né, o querer no sentido de eu quero sair disso, né, isso é o primeiro, acho que é o primeiro ponto ali, né. A segunda questão é a gente aceitar que a gente está doente, né, poxa, eu estou doente mesmo, eu estou doente, eu preciso olhar para isso, porque enquanto eu estou lutando contra isso, eu estou sofrendo mais, né, eu estou prolongando o tratamento, eu estou
postergando ali a minha dor, né, o meu sofrimento. Mas só o querer, né, e o aceitar muitas vezes não basta, né? Por quê? Porque às vezes, como a gente falou aqui, é um processo bioquímico, fisiológico, emocional, psíquico, que envolve tudo, né? E às vezes a pessoa não consegue, Sim. né? Por isso que é importante ali a busca, né, por ajuda, pela rede de apoio, mas principalmente pelos tratamentos, né, que existe aí, seja ele terapêutico, seja ele com psiquiatra, seja ele necessária a medicação, porque em alguns casos a gente sabe que somente a medicação é capaz de fazer com que essa pessoa comece a se levantar para que depois ela vá para o processo de cura, né? Então é importante isso, né? Porque a gente também tem muito preconceito ainda com a medicação, né? Eu mesmo falo por mim, que eu fui uma Eu dessas também. pessoas, né? Eu tomei medicação por 4 meses, mas assim, as duras resistências, assim, né? Mas a gente sabe quanto isso é importante, né? É, eu assim, mas eu cheguei eu fui para o psiquiatra praticamente obrigada, mas obrigada por mim, porque eu cheguei no ponto que eu falei, eu preciso de alguma ajuda. Só que eu cheguei no psiquiatra, eu fui buscar um psiquiatra, e ele, na época, ele estava com algo que na época era inovador, assim, vamos dizer assim, era a estimulação magnética transcraniana. Então, eu cheguei até ele e eu falei, olha, eu não vim aqui buscar remédio. Eu falei, eu vim aqui por causa disso. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você. Você quer fazer? A gente vai fazer. Ele falou, mas no estágio que você está, não vai resolver. Ele falou, vai ser imprudente da minha parte te deixar sair daqui sem te medicar. Então, porque você já está no estágio muito avançado de depressão e de transtorno ansiedade. Então, assim, eu já tinha ido parar algumas vezes no hospital com crise de pânico. E aí eu falei para ele, mas eu não quero tomar medicação. Ele falou assim, olha, eu vou te deixar receita e vou te explicar tudo você. Então, assim, foi um processo de aceitação meu. Primeiro foi o processo de aceitar que eu não estava bem. É como você diz, a gente vai indo, a gente vai falando, não, amanhã eu vou estar melhor. É só alguma coisa que aconteceu, amanhã eu vou estar melhor, e o amanhã chega e você vai estar melhor, e você vai melhorando. Então, quanto mais cedo a gente aceitar que nós precisamos de ajuda, eu acho que isso é fundamental, é você assumir que você precisa de ajuda, então é você saber pedir ajuda também. Seja para alguém que esteja do seu lado, seja para um psiquiatra, psicólogo. Então, essa questão de você saber pedir ajuda também, você entender que você está, sim, num processo que você precisa de algum tipo de tratamento. Óbvio que quanto a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir fazer esse tratamento de uma forma mais leve. Talvez não necessite entrar de uma medicação, mas se precisar da medicação, hoje eu enxergo isso. Está tudo bem. Porque assim, quando eu falei para ele, doutora, eu quero fazer por quanto tempo? Ele falou, 1 ano para mim. Eu falei, então, em 1 ano eu tiro a medicação. Quando deu 1 ano, eu estava lá de novo. Eu falei para ele, vim retirar a medicação. Ele falou, tudo bem. Então, eu tomava 2 meses. Ele falou, vamos retirar um primeiro e depois a gente retira o outro. Então, foi depois de mais 6 meses com a outra medicação para começar o desmame. Então, assim, foi algo que eu acho que é fundamental para quem está passando por isso, são essas fases de você entender o que está acontecendo com você, olhar para dentro para entender tudo o que está acontecendo, aceitar, porque assim, não é fácil a gente aceitar que nós estamos no processo dele. Então, aceitar e aceitar a ajuda. Então, assim, e saber pedir ajuda. Porque eu acho que é muito importante, tanto para o médico quanto para outras pessoas, para essa rede de apoio, você saber pedir ajuda. E saber colocar para as pessoas como é que você está se sentindo. Eu conseguia falar muito. Então, assim, eu sou uma pessoa que quando eu estou assim, eu me fecho por um tempo e depois eu consigo colocar isso para fora. Então, eu coloquei isso para fora com a minha rede de apoio aqui, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E muitas coisas também são minhas. As pessoas não precisavam saber. São coisas que eu tinha que resolver comigo mesmo. Mas eu acho que essa questão de você aceitar, saber pedir ajuda e absorver a ideia. Porque assim, eu tive um processo de absorção de ideia de que eu teria que passar por aquele tratamento, sabe? Mas ali,
depois de uns dias que eu mudei, eu falei, eu vou precisar mesmo, porque eu sou bem que estou indo para cada vez um lugar pior. Então, a questão, quando eu aceitei e comecei o tratamento, que não é um tratamento fácil, porque a gente sabe que no começo a gente, algumas pessoas têm efeitos colaterais, eu tive, mas depois eu vi o quanto aquilo foi me ajudando, porque eu já estava num processo bioquímico muito avançado. Eu não conseguiria aquilo só com uma terapia, porque eu já estava fazendo a terapia e não estava funcionando. Então, assim, quando a gente aceita, eu acho que aceitar, de um modo geral, Márcia, é o mais importante para quem está nesse processo. É aceitar que você está precisando de ajuda e que não é vergonha nenhuma, sabe? Porque a gente tem esses preconceitos com as pessoas que passam por problemas de saúde mental. Eu acho que o mais importante é a gente entender que muitas vezes, eu no meu caso, a gente chega nesse estado por ter sido forte demais e não por ter sido fraco. Então a gente foi sendo forte até o limite de onde a gente não aguentou mais. E aí, né, Gabi, a gente muitas vezes se coloca no papel de forte, muitas vezes por orgulho, por ego, né? Por a gente se achar que é autossuficiente. Eu passei muito por isso, né? Eu me achava que eu era autossuficiente, que... Imagina, por exemplo, para mim, no meu caso, um dos meus maiores desafios foi dizer para alguém que eu estava precisando de ajuda, né? E eu lembro de um dia que eu estava muito mal no trabalho e a gente estava saindo ali, eu fui tomar um café com o John, né, um amigo meu lá, a gente foi numa padaria, mas eu estava muito mal aquele dia, né, assim, e a gente tomou café, a gente estava indo embora e eu conversando com ele, falando com ele tudo, e aí ele falou assim para mim, você precisa de ajuda, né, para alguma coisa, tudo, né, e aí eu, não, tá tudo certo, tá tudo bem, eu vou resolver, que não sei o que, né, tal. E aí ele falou, então tá bom, se você precisar, eu tô aqui, né. E aí eu fui na direção do meu carro, e quando eu cheguei no meu carro, né, eu tive a sensação assim de, cara, tudo que eu mais queria agora era só um abraço, né. E aí, pela primeira vez na minha vida, ali foi o primeiro, né, eu voltei lá e falei assim, amiga, eu preciso de ajuda, eu só queria que você me desse um abraço. E ali naquele momento ele me abraçou e eu chorei tanto ali, mas eu só precisava daquele abraço acolhedor para colocar para fora as dores que eu estava sentindo, né? E Porque a eu acho gente que é vai muito guardando. isso. É muito isso, essa coisa da gente querer resolver sozinha, né? Da gente achar que é autossuficiente, ou da gente achar que a gente está incomodando o outro quando a gente vai pedir ajuda. Porque a gente tem muito. Ô, Gabi, você pode me ajudar? Aí, se por aventura a Gabi fala, pô, mas agora eu não consigo, né? Mas eu posso depois, aí eu já falo assim, não, então deixa quieto, não precisa não é isso, né? Então, eu acho que acho que o pedido de ajuda é a gente se colocar muitas vezes num papel de humildade enquanto ser humano, né? Porque quando a gente tenta resolver tudo sozinho, a gente age no papel de orgulho, de arrogância, de prepotência mesmo, né? E mesmo a gente estando doente, ainda assim a gente quer se colocar nesse papel, né? Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? O quanto é importante essa coisa do pedir ajuda, né? De dizer, olha, eu não estou bem. E nós somos, né, Gabi? Eu estava lendo essa semana um artigo que eu achei muito interessante, né, sobre saúde mental, porque eu estava estudando aí para as lives tudo, e no artigo ele falava o seguinte, né, que nós somos uma sociedade que somos construídas para a gente mostrar que a gente está sempre bem. Então, quando alguém chega para você e ela fala, e alguém chega e fala assim, ô Márcia, você está bem? Não, tá tudo bem, tá tudo. E às vezes você não está bem, mas nós somos uma sociedade que nós somos construída para mostrar que tudo está sempre bem. Né? E ali no artigo ele fala que a gente precisa mudar essa lógica, né? Esse panorama, esse posicionamento que a gente tem, né? No sentido de, é claro que às vezes, por exemplo, né? Não dá para você também todo dia você não vai estar lá reclamando da vida, né? Não é essa a ideia, né? Não é esse, Gabi, você tá bem? Márcia, não. Aí passa daqui a 10 dias, Gabi, você tá bem? Nossa, né? Aquela ó céus, ó vida, ó mar, né? Mas é no sentido de a gente vai ter os nossos momentos em que não estaremos bem, né? Então é importante que a gente também saiba se colocar, né? Mas é um pouco, acho que o pedido de ajuda também, ele quebra um pouco, muitas vezes, desse ego e desse nosso orgulho, né?
Eu acho que assim, a partir do momento que você, como você fez com o John, entendeu? Que você chega e você pede o abraço, você coloca aquilo para fora, eu acho que é o primeiro passo. Mas é muito, eu acho que a gente, as pessoas têm em geral essa questão de não pedir ajuda pela questão do orgulho, do ego, e pela questão de pensar na questão de sofrer ainda com o preconceito dos outros. Porque assim, a gente tem que saber também para quem pedir ajuda. Porque assim, de repente, o caso ali era o John. Poderia ser uma outra pessoa que podia falar para você, você precisa de ajuda, e você falar sim. E a pessoa já começar com aquele discurso, como a gente estava falando no começo da live. Então, assim, é essa questão de quem vai te ajudar e de como você pedir essa ajuda. Então, assim, você colocar isso para fora, sabe? Você conseguir externar isso que você está sentindo, porque às vezes, como você disse, é só um abraço que você precisa. Eu muitas vezes, outro dia eu vi um videozinho, era um podcast, na verdade, de um rapaz falando que ele tem uma amiga e, e assim, ele sempre falava assim, ela falava assim, vamos conversar? Queria conversar. Hoje eu não posso, hoje eu não posso, hoje eu não posso. E uma hora ela falou pra ele, você tem 8 minutos? E ele falou, não, hoje eu tenho 5 minutos. Aí ela falou pra ele, aí ela começou a chorar e ela desabafou falando que ela não estava bem. Todas as vezes que ela perguntava, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Pode conversar? Ela só queria conversar, ela só queria um abraço. Então, assim, hoje ele tem esse código. Quando ele não tá bem, hoje eu falo pra ele, tem 8 minutos? E eu tenho muito isso com esse meu amigo. Ele é meu melhor amigo, nós somos amigos há 35 anos. Então, assim, ele também passou por um processo bem complexo e ele ficava nessa. E eu falava pra ele, você tá bem? Ele falava, não, eu tô bem. Só que quando você conhece a pessoa, você sabe pela voz que ela não está bem, pelo olhar dela que ela não está bem. Então, eu lembro que uma vez eu tive que ele assim, que eu sei que você não está bem. Se você precisar de mim, eu tô aqui. E ele veio um dia pra mim, até para eu fazer barras nele. Márcia, nós ficamos 2 horas sentados, em silêncio, de mão dada, um olhando pro outro. Foi só isso. E depois, na hora que eu vi que ele estava melhor, eu falei, você tá bem agora? Eu falei, agora eu tô. Ele falou, eu acho que eu só precisava disso. E ele chorou, óbvio, ele chorou, eu chorei junto. Mas é esse acolhimento que a hora que ele se permitiu pedir ajuda, que seria só no caso um abraço, ele veio para fazer a parte também, e essa questão de ficar ali só junto, sabe? Porque como você disse, só aquele abraço que você deu no João, aquilo já te fez colocar as coisas para fora. E muitas vezes a gente vai se segurando tanto que a gente vira praticamente uma palavra. É Então, assim, isso. se a gente não colocar isso para fora, a gente vai acabar explodindo de alguma forma. Eu, no caso, eu seguia com crises de pânico. E aí, eu tive muito problema também no hospital. Eu cheguei, eu cheguei a ir para hospitais com crises de pânico e você tem a real sensação de morte, é horrível, e o médico olhar para mim e falar assim, meu Deus do céu, isso aqui é o horário do louco. E, oi, sabe? Você só está precisando de uma ajuda. Então, assim, infelizmente, até dentro de unidades que estariam ali para te acolher e para te ajudar ainda tem preconceito. Eu acho que hoje o mais importante para as questões de saúde mental é cada vez trazer mais à tona, sabe, todos esses processos, que eles não acontecem porque a gente quer, né? A gente sabe que tem milhares de fatores envolvidos para que esses processos de saúde mental aconteçam. Então, assim, eu acho que é questão da gente deixar muito claro. O ano passado eu fui fazer vários eventos sobre setembro amarelo, e um desses eventos, após a palestra, tudo, veio um senhor até nós, e aí ele viu e fez assim, foi muito bom, tal. E a gente viu que ele estava assim, meio irritado. De repente, ele olhou e fez assim, a minha filha foi internada essa semana, que estava com depressão, ela tentou suicídio. E nisso ele acabou desabando. E ele chorou, chorou, chorou. E eu conversei bastante com ele, tudo. E na hora de tudo, assim, eu nunca tinha falado com ninguém até agora. E ele fez assim, que bom que vocês estavam aqui para ouvir.
Então, assim, muitas É vezes isso. então, essa coisa de você ouvir a pessoa, você não precisa muitas vezes falar, né? Na maioria das vezes você não precisa falar. É questão de você escutar. É escutar mais do que falar. E quando a pessoa te der a abertura e você vê que ela tem necessidade que você fale alguma coisa, que você cuida. Mas essa É, gente, questão do é, a, preconceito de ser eliminado. é a famosa escuta ativa com afetividade e acolhimento, né? Tão importante para a nossa vida que nós, na verdade, deveríamos fazer isso todos os dias, não só porque as pessoas estão doentes, mas em todos os momentos. Mas quando alguém está com um quadro depressivo ou um quadro de saúde mental, seja ele qual for, isso se torna extremamente importante, né, nesse processo, né? Gabi, a gente está quase chegando aqui ao final, esse bate-papo delicioso aqui, né? Eu quero mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade, né? E eu falo muito, né? Eu vou usar a palavra coragem de vir aqui falar, porque muitos de nós, quando a gente entra num processo de depressão ou passa por esse processo, a gente esconde isso, né? A gente muitas vezes tem medo do julgamento, de como as pessoas vão ver isso, né? Diante dos conceitos e preconceitos que cada um tem. Então, assim, eu convidei você com muito carinho, porque eu sabia que você tem muito para agregar na vida das pessoas a partir da sua experiência, né? Porque se tem uma coisa que a gente pode deixar na vida das pessoas é as experiências que a gente vive, né? Que a gente sente na pele, ali no corpo, né? Então, eu quero muito agradecer aqui a sua participação. Já quero aqui fazer o convite para você e para todo mundo para participar do lançamento do livro Caramba. Gotas de Amor, que vai acontecer dia 13 de setembro, lá no Atrio Shopping. É uma sexta-feira, às 18 horas, para a gente ali, é o lançamento do meu livro, né? Eu estou muito feliz de estar trazendo essa obra para o mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a partir das minhas experiências, né? Mas eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, para a gente finalizar aqui a nossa live e encerrar o nosso dia aqui, o nosso bate-papo. Ótimo, Marta, eu que agradeço muito pelo convite, por poder participar dessa semana de você. Estou muito feliz e muito orgulhosa por você, do seu livro, estarei lá com toda certeza, bom? E deixar para todo mundo, assim, essa reflexão, sabe, de olhar para dentro, sempre olhar para dentro, sem preconceito de nada, sem julgamento. Isso é para todos, quem está passando por processos de saúde mental ou não, porque assim, a gente nunca sabe lá na frente como vai ser. E essa questão de não deixar de falar. Tá? Então, assim, hoje eu estou aqui falando com você, conversando para todo mundo. Eu acho importante as pessoas saberem que nós passamos por esse processo, que ele foi difícil, mas que ele tem solução. Cada um vai ter a sua solução, mas que é possível sair daqui. Então, acho que essa é a mensagem maior, sabe? É você olhar para dentro e saber que tudo vai passar. De alguma forma, você precisa crescer e isso vai passar. É uma fase, e se você leva essa fase com você, se permitindo enxergar o para quê, para que você cresça cada vez mais. É não perder a esperança, né, Gabi? Porque no final de tudo, gente, a nossa vida sempre vale a pena. Você sempre vale a pena, né? Eu sempre posto isso nos meus stories porque a gente precisa ter isso muito claro, né? Seja qual for o momento que você estiver passando, seja qual for a dor que você estiver sentindo, seja qual for a situação que você esteja no momento, você sempre vale a pena. Você sempre valerá a pena, né? Então, que não esqueçamos disso, né? E sigam aí a Gabi, né? Quem quiser fazer barra de axis com ela, né? Quem quiser ter o atendimento, qual que é o Instagram aí, Gabi, para as É pessoas? Gabi, A gente, ela tá aí, né? Mas posta é aí para Gabi marcar, Cocó. pode marcar a agenda com você, né? Pode estar marcando aí, né? Pode mandar pelo Instagram. É Gabi Cocó. Gabi Cocato, gente, você pode ir lá conhecer lá. Ela tem várias terapias integrativas aí que eu tenho certeza que vai contribuir, né? Então, se você não conhece, entra lá, vai conhecer, pergunta para a Gabi. Gabi, como que funciona isso? Né? Ela vai te explicar melhor, vai te detalhar melhor.
mas busque ajuda, né? Isso é o mais importante. Sim. Lembre-se que você não está sozinha e de que sempre há uma luz no fim do túnel. E certamente que nessa jornada toda a gente vai encontrar muitas gotas de amor que vai ser capaz de nos curar. Muito obrigada. Um Obrigada, super beijo Márcia. para você. Para você que assistiu aqui com a gente, obrigado, gente. E que a gente possa aí, ó, amanhã tem mais, né? Amanhã a gente tem mais. Aqui o evento vai até o dia 10, mas essa campanha aí vai acontecer ao longo do ano todo. Vocês vão ver muita coisa aqui sobre saúde mental para vocês, viu? Tchau, tchau, Gabi. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.